A gente vai receber a partir de agora aqui também no nossa reunião a deputada federal Erika Hilton. Por quê? Porque há muitas falas pela internet, já há alguns dias, né, muita movimentação nas redes envolvendo o mandato da deputada Erika Hilton. Inclusive, uma das últimas notícias relacionadas a isso é a notícia de que o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação para apurar a contratação de 2 assessores do gabinete da deputada federal Erika Hilton. Isso porque isso acabou sendo alvo de uma reportagem e depois isso acabou disseminando pelas redes, e aí com comentários que não são verdadeiros, outros criticando que eles atuariam como maquiadores, né, no gabinete da deputada Erika Hilton. Ela já fez explicações nas redes sociais, envolvendo também outros casos, mas está ao vivo aqui para explicar também para a nossa audiência do UOL. Olá, deputada Erika Hilton, muito obrigada por atender nosso convite e estar ao vivo aqui conversando com o UOL. Olá, Fabiola, boa tarde aos telespectadores. Eu agradeço o convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês no UOL, conversando sobre os mais diversos temas. Sempre estou aqui com vocês e sempre uma satisfação enorme. Muito obrigada. Bom, gosto de fazer as perguntas bem diretas, como a senhora sabe. Esses 2 assessores que atuam no seu gabinete, eles atuam fazendo maquiagem na senhora? Não, Fabiola, esses 2 assessores são assessores da minha confiança, são pessoas LGBTs e em determinadas ocasiões, de maneira esporádica, fizeram sim, fora do nosso combinado de trabalho, maquiagem em mim, são excelentes maquiadores, mas são excelentes profissionais, inclusive um deles é formado em arquitetura e urbanismo, foi bastante importante na construção de algumas políticas públicas que nós já, inclusive, transformamos em leis, como, por exemplo, a política de trabalho digno para a população em situação de rua, o debate sobre Cracolândia, enfim, são pessoas LGBTs que eu conheci no ambiente da beleza, ali no universo da maquiagem, etc. São meus amigos e eu trouxe para o meu gabinete para que pudessem ajudar nas diversas construções políticas que nós fazemos todos os dias. Fazem maquiagem, são maquiadores também, postam inclusive nas suas redes sociais e esporadicamente fizeram maquiagens em mim num acordo pessoal, de amigos, de pessoas que se conhecem, não são contratados, não são trabalhadores para fazerem maquiagem, muito pelo contrário, fazem parte do núcleo duro do meu mandato, com atribuições claras, com trabalho que pode ser comprovado pelas fotos da Câmara dos Deputados, que mostram eles ali trabalhando na comissão, muito mais a Indy, porque a Indy é de Brasília, está sempre lá, o Ronaldo fica na questão territorial em São Paulo, e fizeram maquiagens que eu publiquei nas minhas redes sociais, que eu mencionei nas minhas redes sociais, nada escondido, nada por debaixo do pano, nada feito de maneira errada ou criminosa, tudo às claras, profissionais de minha confiança, contratados para as articulações com os movimentos sociais, os debates na cidade, fazem uma série de trabalhos, inclusive, atuam com articulação com os movimentos, atuam em temas importantes, fazem produções audiovisual, quando a gente não está com a nossa equipe completa, vão ali, quebram um galho do audiovisual, e tudo isso é muito simples e fácil de ser comprovado. Eu não entendo como que um tweet de uma pessoa qualquer pode embasar, inclusive, notícias por setores da imprensa, inclusive um tweet de uma pessoa que nós temos prova que flertava com um desses meus assessores, não foi correspondido e se sentiu autorizado a criar essa alegação de que eu havia contratado exclusivamente esses assessores para fazer maquiagem em mim. Isso é mais uma narrativa. Narrativas inúmeras podem ser construídas, mas nós temos clareza, tranquilidade e como comprovar o trabalho diário, as atribuições. Nós temos atribuições do gabinete completo, não só desses 2 assessores que estão envolvidos nessa história, mas de todos os outros meus assessores, com as suas atribuições, com as suas tarefas. Claro, na política as pessoas não cumprem só aquilo que está. Como eu disse, quebra um galho no audiovisual, quebra um galho na comissão, quebra um galho num briefing, mas as tarefas e as atribuições deles são claras e descritas e serão apresentadas se assim for solicitado pelo Tribunal de Contas ou pelo próprio Ministério Público. Nós temos tudo de maneira muito tranquila e achamos, inclusive, que talvez isso nem seja aceito, porque esse mesmo deputado que moveu essa ação já moveu uma outra ação com outro tipo de acusação também mentirosa contra mim e foi arquivado no mesmo âmbito da justiça. Nós esperamos que ocorra dessa mesma maneira. Deputada, uma das características do seu mandato é a combatividade. Na seara da esquerda, talvez a senhora seja hoje a parlamentar mais combativa, né?
E a combatividade traz consequências. Uma das consequências é a vigilância dos adversários. Ficam procurando questiúnculas para constranger o rival, né? O que eu lhe pergunto eu vi as coisas que saíram em relação à senhora, vi as suas explicações plausíveis. O que eu queria lhe perguntar é se não houve, de sua parte, algum descuido e ingenuidade. Nesse caso dos auxiliares, que atuavam no passado como maquiadores da senhora e que foram contratados porque a senhora identificou talentos específicos que os qualificaram para o exercício da assessoria na Câmara, não teria sido o caso de evitar que fizessem também na Câmara maquiagens, ainda que em ocasiões eventuais? Houve um outro caso mencionado, e a senhora já mostrou a documentação. A senhora fez 2 cirurgias, uma por razão de saúde, que foi ressarcida pela Câmara, outra por motivação estética, custeada com recursos próprios. Mas as 2 cirurgias foram feitas no mesmo momento, o que permitiu que proliferasse a maledicência segundo a qual ambas foram ressarcidas pela Câmara. Não houve descuido, ingenuidade? A senhora aprendeu algo com isso que está acontecendo? Talvez, Josia, talvez houvesse uma ingenuidade de alguém que não estava agindo fora da lei, de alguém que não estava cometendo nenhum tipo de crime. Quando a gente não está fazendo nada que é criminoso ou do qual a gente precise se envergonhar no futuro, a gente age com naturalidade. E talvez por eu ser extremamente combativa e por enfrentar a extrema-direita da maneira como eu enfrento, eu fui ingênua em não tomar algum tipo de cuidado para não permitir que narrativas fossem construídas. Eu acho que esse episódio me ensina que mesmo quando nós estamos totalmente tranquila e fazendo tudo correto, a gente precisa tomar cuidado, porque do lado de lá não importa a verdade. Do lado de lá não importa as provas. Nós mostramos as provas. Por que a cirurgia foi feita no mesmo dia? Porque eu já estava anestesiada, eu já estava fazendo uma cirurgia de saúde necessária, comprovada por prontuários médicos, tudo isso público, né? Não preciso nem que a justiça me peça para apresentar essa documentação. Eu mesma me antecipei apresentando essa documentação aos jornalistas, colocando ela nas minhas redes sociais, para mostrar que, de fato, tudo é muito explicado e claro. Mas, naquele momento, eu nunca imaginei que pudesse uma cirurgia que foi feita no mesmo tempo se transformar numa narrativa mentirosa de que eu tenha usado um recurso público para ressarcir uma cirurgia estética. Eu não pensei, por exemplo, que publicar a minha estada em Paris, mesmo tendo ido à Europa, a convite do Parlamento Europeu, poderia ser transformado em uma narrativa de que eu estivesse viajando com dinheiro público. Tudo isso é simples de ser provado. Então eu nunca escondi, eu nunca tratei com cuidado, eu nunca tratei com delicadeza, porque de fato são coisas muito coerentes, que podem ser justificadas e explicadas. Mas agora, quando você me faz essa pergunta, diante da minha combatividade, diante dos projetos que eu apresento, diante da minha postura diante dos meus adversários, os vídeos que eu faço para contrapor e expor a extrema-direita, eu acho que rolou uma certa ingenuidade, sim. Uma ingenuidade de uma parlamentar jovem que está no seu primeiro mandato federal, que tem entregas muito importantes que incomodam, porque o que para mim significa, né, Josias e Fabiola, toda essa narrativa? A construção de tentarem colocar em mim a pancha de uma deputada fútil, de uma deputada que contrata maquiadores para o seu gabinete, de que faz uma cirurgia do nariz depois de ter sido eleita e de que é uma pessoa completamente fútil, quando na verdade eu tenho pautado os temas mais relevantes do país nos últimos anos. Sou uma deputada com 2 projetos aprovados em menos de 2 anos de mandato. Eu tinha 2 projetos aprovados, uma política para a população em situação de rua, a questão das bolsas para as mulheres no período de gravidez, tenho outros projetos simbólicos, estou encabeçando uma pauta como a 6x1. Então sim, eu quero concordar que talvez eu tenha sido ingênua e que a minha ingenuidade ela é reflexo da minha tranquilidade. Eu fui ingênua porque estava tranquila, porque não achava que tinha o que esconder, porque não achava que tinha que ter receios, mas a vida é dura, ela não é como nós queremos que ela seja. Os nossos adversários estão sempre prontos para construir narrativas e estão desprezando o tempo todo se elas são verdadeiras, se nós temos provas, se nós não temos prova. O que eles querem construir é uma narrativa. E do lado de cá, eu estou aqui para me defender e colocar a minha narrativa também. A senhora que vem, né, que é da esquerda, sabe que uma das questões muito fortes assim de reclamação é inclusive sobre o abuso, né, do dinheiro público.
Quando a gente olha, até assunto recente que está despertando também a nossa audiência aqui, é em relação aos custos de um deputado federal. Isso vai aumentar, inclusive, no nosso país, com essa decisão recente do Congresso Brasileiro de aumentar o número de deputados federais, né? Acrescentar mais 18 deputados federais. Um deputado federal, além de um salário de R$46 mil, ele recebe uma verba de gabinete de R$133 mil. É bastante dinheiro. Ele tem essa possibilidade de contratar 26 secretários, 26 funcionários para compor esse gabinete e ajudar. E é exatamente esse ponto que eu acho que a senhora está sendo alvo e que, ao mesmo tempo, algumas pessoas também entendem como um erro. A gente vê pessoas sendo contratadas e que, não, porque era meu parceiro de luta, porque era uma pessoa que eu tinha muita confiança, e que faltam cargos mais técnicos, cargos que sejam de maior transparência. Acha que isso deveria mudar no Congresso brasileiro? Porque isso não é algo que acontece com a senhora, ou com todos têm essa liberdade de contratar essas pessoas com essa verba de gabinete. Isso deveria ser melhor utilizado? Tem erro aí? Tem erro, Fabiola, tem erro no orçamento secreto, tem erro nas contratações, tem uma série de erros na política que nós denunciamos e combatemos todos os dias, inclusive essa do aumento de cadeira para deputados. O Brasil não precisa de mais deputados. O Brasil precisa de deputados qualificados, com compromisso, com um trabalho com as pessoas, com a pauta que de fato dialogue com a necessidade das pessoas. E agora eu acho curioso porque eu me transformo, num fantoche, num espantalho de alguém que possa, porventura, estar fazendo má utilização do recurso público, que pediu um ressarcimento de uma cirurgia de saúde num valor de 24 mil reais, que eu acho que foi o que a Câmara ressarciu, tudo público, tudo colocado lá, enquanto existem tantos outros episódios escandalosos, escabrosos e absurdos. Eu não acho ruim questionarem o meu trabalho, questionarem o meu mandato, a minha equipe, o ressarcimento de qualquer pedido que eu tenha feito. Eu sou uma deputada pública, eu sou uma agente pública, eu coloco as minhas contas ali e elas devem sim ser questionadas se houver qualquer tipo de suspeita ou de alguma informação que possa não bater. Eu acho isso profundamente tranquilo, democrático, natural, defendo que faça comigo e que faça com qualquer outro deputado. Mas o que eu quero dizer é que precisa ser mudado e que enquanto isso não é mudado, existe uma série de escândalos absurdos envolvendo milhões, bilhões, reembolsos escandalosos para, por exemplo, procedimentos dentários. Eu necessitava de uma cirurgia médica. Eu fiz uma cirurgia de saúde. Eu tenho todos os comprovantes disso. Eu tenho todas as vezes que eu fui internada. Eu tenho tudo que eu precisava. E isso vira um escândalo, isso vira como se fosse algo ruim. Eu tenho 2 assessores que são técnicos, são pessoas LGBTs, mas atuam de maneira técnica, e porque sabem fazer maquiagem, vira um escândalo quando nós temos aval do açaí, quando nós temos uma série de pessoas que não pisam na Câmara dos Deputados, quando nós temos assessores que a gente nunca sequer viu, que não trabalham e recebem recurso público, e isso não é tratado da mesma maneira como uma suposta contratação ou uma suposta cirurgia vem sendo tratada. Há muito erro na Câmara. Não foi eu quem criei esses erros e eu os denuncio. Eu não sou conivente com ele. As minhas contratações estão todas em caráter não só da pessoalidade. Obviamente que eu contrato pessoas da minha confiança. Obviamente que eu contrato pessoas que estão próximas a mim. Todos os deputados assim o fazem e eu não trairia pegando pessoas aleatórias. A política é feita também de confiança. Mas todo mundo que compõe o meu mandato não compõe porque é meu amigo, ou porque é meu aliado, ou porque é da minha luta, etc. Compõe porque tem uma atribuição e uma tarefa clara para cumprir dentro do meu mandato. E, de repente, com uma série de problemáticas, bilhões e bilhões utilizados em orçamentos secretos, destinações de emendas que sequer sabe para onde esse dinheiro vai, funcionários fantasmas, mandatos que pagam contratos com empresas do chefe de gabinete, do marido de não sei quem, da filha de não sei quem. E eu me transformo em uma pessoa que estou sob todas as suspeitas porque paguei as minhas cirurgias plásticas com dinheiro público, porque contratei maquiadores para fazerem maquiagem no meu gabinete. Há muito erro e esses erros são sempre empurrados para debaixo dos tapetes e agora tentam usar um episódio sem nenhum tipo de comprovação para dizer, olha, vejam, Érica Hilton é a pior deputada do Congresso Nacional, a maior das criminosas, o que é mais uma narrativa e uma artimanha da extrema-direita e dos meus adversários para combater a minha voz. E para concluir, te devolver, Fabiola, eu quero deixar uma coisa esclarecida. Há muita gente, inclusive do jornalismo
mesmo dizendo que eu tenha afirmado que estou sofrendo isso por ser trans, por ser negra, por ser mulher. Eu nunca disse isso e quero usar essa oportunidade para dizer, eu não estou dizendo que estou sendo atacada por este fato. É claro que o meu corpo incomoda e a minha questão de ser mulher, de ser negra, de ser travesti, é o incômodo na Câmara dos Deputados. Mas eu nunca disse que essas são as razões dos ataques que eu estou sofrendo. Eu estou sendo atacada porque eu sou boa. Eu estou sendo atacada como uma deputada de qualidade. Eu estou sendo atacada porque eu não tenho medo de denunciar, porque eu apresento projetos sólidos e porque o meu trabalho, ele dialoga com a população, que é uma dificuldade que a esquerda tem apresentado e eu tenho quebrado essa bolha. Eu nunca fiz essa afirmação e nunca me coloquei nesse lugar. Muito obrigada, deputada Érica Hilton, por estar aqui conosco hoje. Até uma próxima oportunidade. Até. Vamos que vamos, Até Josias. uma próxima, Fabiola. Um abraço. Um abraço. Érica Hilton, que aceitou o nosso convite de estar aqui, esclarecendo, já que esse assunto estava bombando tanto, né, Josias? Mas como ela mesma disse, tem muita coisa errada lá na Câmara. As pessoas ficam questionando aqui esse fato aí em relação a ela. O que poderia ser feito, hein, Josias? Olha, Fabíola, como disse a deputada Érica Hilton, parlamentares são pessoas públicas, recebem dinheiro público, têm os seus mandatos custeados com verbas do contribuinte e, portanto, precisam estar sob constante escrutínio, precisam ser fiscalizadas. E me agrada a percepção da deputada, segundo a qual ela não é diferente dos demais. O mandato delas também está sob vigilância e, sendo ela uma parlamentar combativa, e de fato ela deveria ter suspeitado que seria mais escrutinada do que os outros. Obviamente, se você está cutucando adversários com o pé, por vezes, não deve esperar que eles não mordam, né? Morderam a deputada. E, como você realçou, Fabíola, um parlamentar no Brasil tem à sua disposição praticamente uma pequena empresa, 26 auxiliares. Tem um salário bastante expressivo para os padrões brasileiros, 45 mil, e tem lá, afora outras facilidades também, todas as facilidades que o déficit público pode financiar, tem lá 133 mil para gastar com auxiliares. E o razoável seria, Fabíola, já tem assessores de sobra na Câmara, não precisava nem ter isso aqui, porque há assessores qualificados no quadro funcional da Câmara. Gente funcionários que públicos, concurso, né? Isso. E que está lá ganhando salários também régios, altos. Agora, se você vai selecionar um time para assessorá-lo e escolhe pessoas que atuavam no passado como maquiadores, deveria tomar o cuidado, né, para qualificar, e de fato ela está dizendo que são pessoas qualificadas. Aí esse descuido, você usar a mesma pessoa para ali eventualmente fazer também maquiagens, me pareceu que não foi apropriado, Fabíola. E a deputada reconhece que descuidou. E, como você disse, tem muita coisa para ser corrigido na Câmara, né, Fabíola? Isso daqui, você mantém um time de 26 assessores, não dá para uma casa que já tem um quadro técnico qualificado, não dá. Muito dinheiro, né? O custo diário, o dia da Câmara nos custa 23 milhões de reais. Tem até um all flash hoje na nossa página do UOL falando sobre esses custos.